Estamos de volta com mais um bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre a crise na segurança pública no estado do Rio. Carlos, uma coisa que é estarrecedora é a sensação de impotência do cidadão fluminense, né? Nós estamos num país, num estado que vive essa crise toda na segurança, mas a sensação de impotência é grande, não só pelo que a gente já falou, da questão da inércia do governo, da questão de que o governo realmente não toma nenhuma atitude mais forte em relação ao combate à criminalidade, mas também a defesa do próprio cidadão. Os Estados Unidos, por exemplo, está na Constituição americana o direito do cidadão de portar uma arma. Aqui o governo, há alguns anos, fez questão de fazer um plebiscito, né, em que se votou a questão do desarmamento. Houve, evidentemente, uma campanha, na minha opinião, uma manipulação muito forte ali da opinião pública a favor desse desarmamento, mas a realidade é a seguinte: hoje os bandidos estão armados e os cidadãos de bem desarmados, o que só aumenta essa sensação de impotência. Você acha que essa questão do Estatuto do Desarmamento ajudou a criar o cenário que hoje nós vivemos de crise na segurança pública no nosso Estado? Eu diria você, com uma palavra bastante pesada, que o Estatuto do Desarmamento foi uma canalice que fizeram com o povo brasileiro. Porque, na verdade, quando teve o plebiscito derrotou o desarmamento. A vontade popular foi estabelecida pela pessoa ter o direito de portar a arma. Ela pode ter ou não vontade de usar uma arma, mas ela tem o direito, ela pode exercer o direito se quiser. E tem que ter uma qualificação para isso. Então a pessoa que se sente apta, primeiramente ela vai fazer sua arma, comprar arma, fazer seu registro e vai passar por um processo psicológico, treinamento, etc. Não é simplesmente chegar a arma e comprar como se fosse um remédio sem receita. Não é assim. Isso, uma série de ONGs internacionais, ONGs nacionais, emissoras de televisão de grande porte no país fizeram essa propaganda enganosa, mas na verdade o que eles fizeram? Eles tiraram o poder do cidadão. Porque o bandido, ele não precisa da lei, o bandido, ele viola a lei. Ele não respeita a lei. Se ele respeitasse a lei, não era bandido. Exatamente. Pô, isso é mínimo. Qualquer pessoa de senso comum sabe disso, né? O sujeito é bandido porque ele não respeita a lei. Então, quanto mais você fizer a lei, não adianta. O Estatuto do Desarmamento não está em vigor nos morros do Rio. Ele anda com a R-15, com a AK-47, com fuzis que são usados em guerra lá fora. Não, de jeito nenhum. E esse tráfico continua de armas à vontade, manutenção, a corrupção profunda que o sistema gera em função do volume de recursos e a incapacidade moral das pessoas. Uma outra coisa que precisamos também pontuar, a questão do Rio de Janeiro, e não só no Rio, mas no Brasil, mas vamos nos circunscrever o Rio de Janeiro. A polícia, ela precisa de um ordenamento moral. Então, na hora que ela olha para cima e vê um comandante que ela tem, comandante que eu digo, governo do Estado, governador do Estado, nesse perfil, não tem policial que vá para a rua, vamos dizer assim, de uma forma tão voluntária e desejosa de cumprir sua função. Ele vai se defender. Claro. Porque ele sabe que na medida em que ele tenha um mínimo de excesso, ou aparentemente excesso, ele não tem a proteção do Estado a favor dele. Ao contrário, ele tem o peso do Estado contra ele. As ONGs de direitos humanos, a Corregedoria Interna da Polícia, o Sistema Judiciário, o Ministério Público. Então, esse policial é desprotegido, ele não tem proteção do Estado. Então, você inibe também muito a ação dele. E outra coisa, nós vivemos hoje no Rio de Janeiro, não é uma ação meramente policial, é um estado de guerra. Então, o sujeito não tem como. Você vê como nós está chegando agora, mais de 90 policiais mortos. Por aí. Entendeu? É um absurdo. Como se mata policial aqui e ainda ficam falando que é uma polícia violenta, uma polícia que promove a violência. O que promove a violência é o tráfico de drogas, é o usuário que financia isso. As pessoas precisam enxergar isso novamente, o consumidor. E outro lado, a gente tirou o poder do cidadão. O cidadão não tem capacidade de reação e o bandido não tem mais dúvida que aquele sujeito não tem capacidade, porque na medida em que ele tem uma arma em casa, ele vai ser preso.
E aconteceu casos, pasmem, que o ladrão, ele deu queixa da reação agressiva daquele que ele foi vitimar. E outra coisa, o cara foi preso. Não, e se vacilar, provavelmente deve ter algum deputado, algum político defensor dos direitos humanos que vai falar que o bandido é que era a vítima, né? Aqui no Rio de Janeiro tem, né, notadamente o Marcelo Freixo, pessoal do PSOL, Maria do Rosário, lá do PT do Rio Grande do Sul, famosíssima, né, no país inteiro, para essas teses indecorosas, absurdas, né? Então, o que de fato a gente precisa entender? Que a polícia também é vítima desse próprio sistema. Claro. E o cidadão não é o que detém o poder, é isso que está acontecendo. Aquela história da Constituição do poder emana do povo, emana coisa nenhuma. Emana daquilo que essas estruturas arraigadas no poder, o poder judiciário cristalizado, o poder executivo corrupto, né, inerte, indecente, está fazendo com que o Brasil seja jogado nessa lama. Então nós não temos mais condição de andar. E outra coisa, você não tem segurança, você não tem emprego, você não tem investimento, você não tem uma economia que possa prosperar. O Brasil, eles fizeram uma bagunça, eles desestruturaram toda a estrutura do país, desculpa a redundância, mas é isso. O Brasil não tem estruturas sólidas hoje. Ele foi destruído pelo crime organizado, tá certo? Aí sim, como a gente começou lá atrás falando da estrutura política que se organizou no crime, e ao mesmo tempo o crime organizado em si reconhecido de forma acadêmica, que são os bandidos, né, notadamente nesse setor que nós estamos falando do tráfico de drogas. E eles avançam cada vez mais, né, os bandidos comuns, eu digo, não os bandidos lá de Brasília, mas os bandidos comuns, porque justamente tem a certeza de que o cidadão não vai reagir, porque ele está desarmado e porque nos Estados Unidos o ladrão lá pensa 2 vezes antes de agir, porque ele sabe que provavelmente um cara, se ele for assaltar lá uma loja de conveniência, o cara vai puxar um rifle de assalto, alguma coisa que vai equivaler no mínimo ao poderio de fogo que ele está usando ali. Então ele vai pensar 2 vezes, aqui não. E o Estado vai estar na defesa dele, não contra ele. Claro. Aqui é o contrário. Aqui o Estado está contra o cidadão, está contra o policial. Os policiais, em vez de serem encarados como heróis, porque são heróis que estão ali arriscando sua vida no dia a dia, acabam sendo vistos por muitos setores da sociedade como piores do que os bandidos. Sim. Esse é o problema. Mas a questão do desarmamento, ela justamente aumentou a um grau insuportável essa sensação de impotência, porque hoje você não pode se defender, essa que é a verdade, porque você, para conseguir uma arma hoje em dia, é uma burocracia não consegue, imensa. Não consegue. Se é que consegue, como você está falando, provavelmente não. Né? Porque a maior parte dos cidadãos até desiste de tentar, né? Nem tenta. Porque vai fazer o quê? Porque mesmo que ele consiga, clube de tiro está com perigo de existência, o tiro, como eu chamo, amador, tudo isso que envolve a arma de uma maneira geral, a posse, o transporte, existe uma série de restrições. Né? E essas ONGs felizes com isso, e os bandidos mais felizes ainda. Claro. Então você não tem mais aquela condição da cultura de defesa pessoal. Tudo virou uma ação deletéria com relação ao bandido. Então você não tem mais, infelizmente, uma tranquilidade. E você tem a certeza absoluta, o bandido do outro lado, de que aquele cidadão ele está à sua disposição, depende da vontade dele, da coragem, do interesse que ele tem ou do planejamento do crime que ele quer fazer em relação ou quer ser entrar em uma casa, ou assaltar numa rua, alguma coisa assim. Então, isso está totalmente livre. Agora, tem uma coisa que precisa ser dita. Nos Estados Unidos, existe sim, sem dúvida nenhuma, as pessoas com porte, só que saca e age fora da legislação. E lá nos Estados Unidos, né, como você estava falando agora, Carlos, essa questão também do desarmamento, eu acredito que lá não tenha, ou se tem, pelo menos a gente não tem conhecimento, de políticos que defendem os interesses dos bandidos como aqui, né? Porque aqui, se um bandido entra na sua casa e você se defende, seja lá como, né? De repente você é um dos felizes que tem, né, conseguiu no passado ter um porte de arma e manteve isso, e aí você usa essa arma para se defender, dá um tiro no bandido, mata o bandido ou fere o bandido, com certeza vai ter político que vai defender não
você que teve a sua residência violada, a sua família ameaçada, mas o bandido que entrou lá e tomou um tiro, porque de repente ele é um coitadinho. Nossa, você não tinha esse direito de atirar no bandido que entrou na sua casa? Coitado, né? Lá nos Estados Unidos não tem político assim, aqui tem, né? Não, aqui tem uma série, né? Aqui tem uma série, no estado, na área federal. Então, é uma situação até que, infelizmente, a gente não consegue entender como um sujeito desse, né, vai para uma televisão e defende, né, esse tipo de comportamento. O maior patrimônio da pessoa é a sua própria vida e a sua família. Então, é direito do cidadão defender a sua própria vida e a de sua família. É o bem principal. Então não é como o Estado tirar esse direito dele e encurralá-lo como está acontecendo hoje. Você não tem absolutamente o direito de agir na sua própria defesa. Quer dizer, a autodefesa, a legítima defesa, ela foi revogada do ordenamento jurídico brasileiro. E quem vive no conforto, repito, é o bandido. E enquanto eles estão lá, né, alguns deles, né, dentro das cadeias sendo sustentados por nós, né, com um dinheiro que nós pagamos de impostos, né, inclusive tem até Bolsa Reclusão. Bolsa Reclusão, que ajuda a família do presidiário aqui fora, ou seja, o Estado estimula que o cara seja bandido porque é mais fácil, né? É muito mais fácil ele estar lá dentro, que inclusive ele não para de ser criminoso, porque lá dentro ainda consegue. Se é um chefão do tráfico, continua comandando o tráfico de lá de dentro. Se não é um chefão do tráfico, consegue um celular e fica aplicando golpes aqui. Extorsão, sequestro relâmpago. E por aí vai. Enfim, ou seja, em resumo, quem está preso somos nós. Nós é que estamos presos em última instância em prisão domiciliar, porque a gente fica isolado, a gente não pode sair mais de casa, não é isso? E nós ficamos ainda numa prisão psicológica que, na verdade, você faz o cidadão virar um covarde, ele não tem mais capacidade de esboçar reação, e isso não afeta só a questão da segurança pública, afeta a vida como um todo, no campo da decisão, no campo da coragem, no campo dele enfrentar os problemas efetivos. Então você acovarda aquela personalidade. Então o Estado brasileiro, ele tem feito uma maldade assim sem nome com o seu cidadão, não só com essa corrupção toda, mas depois colocá-lo refém dessa situação, né, vamos dizer assim, de segurança pública que a gente assiste, ou melhor, de insegurança. Difícil, muito difícil. Mas vamos continuar falando sobre isso no último bloco do programa Ponto Final, que a gente vai trazer logo depois dos nossos comerciais. Até já!